E a gente vai falar agora sobre arquitetura, esse espaço que está sendo preenchido aqui em Belo Horizonte. A gente vai falar sobre investimento no setor com o gancho da Modernos Eternos, que está completando este ano a sua 10ª edição, uma década de trajetória aqui em Belo Horizonte, com um compromisso aí de valorizar e ressignificar o patrimônio da capital mineira, uma mostra que está ocupando este ano 2 projetos arquitetônicos vizinhos, a Escola Estadual Afonso Pena e a antiga residência de Afonso Pena, filho do ex-presidente do Brasil, aqui em Belo Horizonte. Para a gente poder falar um pouquinho sobre essa mostra, impacto para a arquitetura, para esse setor aqui em BH, a gente vai conversar com a Josette Davis, que é responsável pela realização, a direção geral e também a curadoria da Modernos Eternos. Josette, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, sou muito feliz de estar nesse programa. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Eu queria, antes da gente entrar um pouquinho sobre os impactos de uma mostra como essa, eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte o que é a Modernos Eternos, o que é a proposta dela e o que vocês já passaram aí nesses últimos 10 anos, né? A 10ª edição. A Modernos Eternos é uma mostra que vai além de uma mostra de decoração, arquitetura e design. A gente tem um dos eixos principais falar de cultura, de história, das belas coisas escondidas que Belo Horizonte tem, que muitas vezes a população não sabe, e a gente mostra isso para o público de uma maneira linda. Pesquisamos a história dos imóveis que a gente está e dispersamos isso por Belo Horizonte através de um circuito cultural muito bacana. Esse ano, na Escola Afonso Pena Júnior e na Escola Afonso Pena e na Casa do Afonso Pena Júnior, nós descobrimos todos os belos detalhes de arquitetura do imóvel e as histórias de cada um, quem por ali passou e tudo mais. E também espalhamos por Belo Horizonte arte e cultura. Nós estamos com intervenções no Museu Mineiro, no Arquivo Público, na Casa Fiat de Cultura, na biblioteca, no MM Gerdau, no Mercado Novo e no Botânico Shopping. Cada um a gente conta uma partezinha da história desse imóvel e da história da construção de Belo Horizonte. O primeiro imóvel é de 1897 e o segundo de 1913. Então, a gente tem muito orgulho de ser uma mostra que conta histórias. E, Josete, como é que vocês esperam que a cidade seja impactada de uma maneira geral? Eu lhe pergunto se vocês já apuram ao longo desse tempo o quanto de efeitos econômicos é possível ter, seja nessa revitalização de espaços, na indução de novos negócios, dos negócios gerados a partir da Modernos Eternos também. Olha, a gente não tem uma medida disso. A gente acompanha o que o público fala, os comentários no Instagram, a alegria que eles têm de ver esses espaços abertos ao público por um período de 24 dias e que a gente revitaliza, né, o imóvel. A felicidade, porque muitos estudaram, se eles não estudaram, a mãe, a avó estudou, alguém da família. Muitos vão em grupo relembrar a sala que ele estudou, os locais que eles ficavam. Então, e muitos que não sabiam nada vão encantados porque nunca tinham entrado, nunca tinham o privilégio de ter entrado naquele imóvel tão lindo e nem sabia a riqueza de história que guarda naquelas paredes. Então, assim, nós temos um retorno muito bom do público visitante e das nossas postagens no Instagram. São postagens, assim, simples a princípio, mas carregadas de significados. A gente descobriu, por exemplo, o quadro oficial do Afonso Pena como presidente do Brasil, e pesquisamos e descobrimos tudo, o selo, tudo do quadro, e ninguém sabia, estava lá. O piano alemão de 1910, Arte Nouveau, que conseguimos afinar e está em uso
e a gente conta a história do piano e gera conteúdo. Então, são coisas que às vezes o público jovem não valoriza tanto e que quando vai na mostra, a gente devagarzinho, como se fosse uma gotinha no oceano, a gente vai mudando o olhar das pessoas Ah, sobre essas coisas que realmente têm valor. Porque para a gente estar hoje, no presente, a gente tem que pensar no passado, como foi o passado. O presente não existe sem o passado. Então, como foram esses passos para a gente chegar até aqui? Isso tudo é muito importante e não pode morrer. legal demais. Josete, eu queria que você comentasse um pouquinho como que mostras assim podem se tornar até um hub para negócios, né? Porque a gente tem mostras de vários arquitetos ocupando esses espaços do prédio, do edifício onde eles estão. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esse impulsionamento de negócios para a capital mineira. É um setor que está ficando mais aquecido diante da realização de eventos como esse aqui em Belo Horizonte? A arquitetura mineira sai ganhando? Eu acho a arquitetura mineira, o profissional mineiro incrível. Tanto na moda quanto na arquitetura, nós somos referência. O mineiro ele é caprichoso, ele é cuidadoso nas montagens, e o mineiro é incrível na criação. E eu falo que o Modernos, com todo esse pilar de cultura e história, ele é também um grande espaço de conexões. Nós estamos esse ano com 47 ambientes e 39 profissionais. Todos esses profissionais estão conectando com seus fornecedores, os fornecedores com os profissionais, com os visitantes, fazendo pontes, interligações entre eles. Então, e todo mundo assim convidando os melhores clientes e esses melhores clientes também conectam com os melhores clientes dos outros. Então, quando uma mostra acontece, acontece uma ramificação de negócios muito grande. Muitas vezes até que impressiona a pessoa que participa, que não sabe que seria desse jeito, com essa força. Quem trabalha direitinho e aproveita esses 24 dias de mostra, ela tem um retorno de conexões muito bom. Como esse ecossistema que vocês criam, de alguma maneira, consegue incentivar a iniciativa de novos negócios? Vocês estão imprimindo uma marca na cidade de revitalizar espaços, e essa discussão está muito colocada hoje para olhar para o centro da cidade, para olhar para algumas áreas da cidade que estão já vivendo algum processo de degradação, mas que tem gente muito em busca de revitalizá-las. Vocês conseguiram já ao longo desse tempo medir o quanto foi possível incentivar por este movimento do Modernos fazer algum tipo de revitalização de alguns espaços da cidade, por exemplo? Olha, nós somos a primeira mostra que fomos para o hipercentro da cidade em 2022. Nós fizemos no P7 Criativo, que era o antigo prédio do Bench, que foi o primeiro prédio modernista, assinado pelo Oscar Niemeyer, no hipercentro. No início, a minha equipe me achou meio maluca. Falou assim, nossa, o que nós vamos fazer no hipercentro? O público vai ter receio de ir no hipercentro. E eu gosto muito de centro de cidade, das cidades. Eu acho que o centro pulsa realmente o que é a cidade. Sempre que eu visito qualquer cidade, eu vou no hipercentro, eu vou no mercado. Então, eu não tenho receio de centro de cidade. E eu apostei fazer na Praça 7, no miolo de Belo Horizonte, e eu sabia que ia dar certo. Foi incrível, o público foi em peso e a gente meio que desmistificou o medo do centro. O centro da cidade de Belo Horizonte é mais seguro do que muitos bairros. Nós não tivemos um problema de segurança no centro, nada. Nós fizemos no rooftop, o bar, até ele continua como bar hoje também, muito bonito. E o que você via? Nós fazíamos conteúdos contando a história dos prédios e o interesse do público por aquelas histórias, e eles passaram a observar aquela arquitetura com um olhar diferente, a necessidade de fazer um retrofit, de restaurar.
e começaram a ficar tirando fotos dos prédios e prestando muita atenção nas histórias. Então, assim, o que nós fizemos em 2022 foi chancelar o centro da cidade e chamar a atenção para as construções maravilhosas que nós temos no centro da cidade. Foi muito bom. Josete, antes da gente encerrar, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a parceria com o Sebrae Minas, né? Neste ano eles estão com um espaço, a loja Origem Minas, dentro da Modernos Eternos. É uma iniciativa que está selecionando aí artesãos de 27 municípios do estado. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa parceria Modernos Eternos com o Sebrae e como que isso também traz o arquiteto do interior, né? O fornecedor do interior, a decoração do interior para a capital mineira. O Sebrae é um super parceiro nosso, ele está desde a primeira edição, e a gente foi construindo formatos. Esse formato do espaço, que é um ambiente, mas é um ambiente que vende, está dando muito certo. Primeiro, porque é vendido a preço de produtor. Então, desde o evento de abertura, o espaço não para de vender, eles estão repondo direto, porque são peças lindíssimas, valoriza a nossa arte popular, incentiva o uso da arte popular em ambientes sofisticados. O visitante também tem um olhar diferenciado, porque vai desde o bordado, cerâmica, tapeçaria, tramas, luminárias de crochê, maravilhosa, adornos em pedra-sabão, tudo que você pode imaginar de arte popular mineira do mais alto nível. O Sebrae faz uma curadoria a preço de produtor. Então, não tem como não ser um sucesso. É incrível essa iniciativa do Sebrae. O público está amando. Legal demais. Essa foi a curadora do Modernos Eternos, responsável também pela realização e direção geral do evento aqui em Belo Horizonte, Josete Davis. Muito obrigada pela participação aqui na 98 News. Até a próxima.